Fala, Fenômeno Azul! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo, né? Vocês já conhecem, a maioria conhece. Para quem não conhece ainda, meu nome é Theo Souza, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, tá? Deixa o like de vocês, importantíssimo. Dá aquele hype, de graça, importantíssimo. Né? Superchat aí, né? Quem quiser ajudar o canal, se inscrevendo, é muito importante. Lembrando que tudo isso é de graça, tá bom? Véspera de Remo e Atlético Paranaense. Já gravei um vídeo falando dos desfalques do Furacão e hoje eu vou falar um pouquinho mais acerca dessa partida e também vou falar aí, né, de um choro de Flamengo e Palmeiras querendo paralisar a competição. A gente morre e não vê tudo, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Então vem com a gente aí, deixa o teu like e vamos lá. Galera, eu vou começar aqui pela partida de amanhã. Até o exato momento, né, eu pego meu celular aqui para pegar informação, mais de 22 mil pessoas garantidas. E aí, salve-se, tá? Tem sócios no meio, 5, 6 mil sócios. Mais ou menos 15 mil ingressos vendidos. Sendo bem sincero com vocês, público fraco, viu? Eu imaginava que o Remo fosse quebrar um recorde de público. Até mais do que aquele jogo contra o Palmeiras. O preço dos ingressos estão muito bons. Remo e Palmeiras foi Dia das Mães e lotou. E vejo que 22 mil pessoas até agora é pouquíssimo. Amanhã vai vender, ainda tem o resto da noite, porém o resto da noite deve vender bem pouco, né? Amanhã deve vender um pouco mais, pelo menos a teoria minha. Acredito que deva chegar aos 30 mil, tá? Para muitos clubes é recorde, para o Remo é pouco. 30 mil entre pagantes e não pagantes, para mim é pouco. Como eu falei, o preço do ingresso está muito bom. Então, torcedor do Remo, sendo muito sincero, o Remo vem 4 jogos invictos, vem fazendo boas partidas. Era para ter ganho do líder da competição, se não fosse, né? Ganhou fora de casa, agora de virada. 2 jogos em casa, onde se ganhar os dois sai da zona de rebaixamento, vai dormir na Copa do Mundo fora da zona de rebaixamento. Domingo, 16 horas. Então, já não sei mais o que falar para o Fenômeno Azul, né? E olha que a gente ainda está falando isso aqui, porque normalmente o Fenômeno ele lota o estádio. Mas não vou dizer que estou decepcionado, mas acho que dá para, né, rápido aí lotar, comprar mais ingressos e jogo amanhã contra o Furacão, Atlético que é o quinto, um jogão de bola. Esse Atlético que vem com 5 desfalques, 4 desfalques para cá, né? A zaga vem toda remendada, sem lateral esquerdo, o lateral direito vai ser improvisado na zaga. No final desse vídeo aqui em cima vai ficar sobre exclusivamente para vocês clicarem aqui e direto para essa informação do Atlético Paranaense. O Leão Azul Paraense está totalmente, né, completo. Completo, vai ser o mesmo time que jogou contra a Chapecoense, né? O Talhar iria voltar, mas o Remo vai acabar segurando ele, né? Acredito que para ficar pelo menos no banco contra o São Paulo na semana que vem, ou fica de QAP para voltar depois da parada da Copa do Mundo, já que ele é um jogador importante para esse elenco. Então, Talhari tá fora, continua fora. Remo vem bem sem o Talhari, não que ele seja dispensável, não, acabei de falar, bom jogador. Mas o Remo vem ganhando sem ele. O Aleph Manga tá dando conta de ser o falso 9, né? Então não vejo tanta preocupação assim, coisa que, nossa, vai acabar o mundo. Né? Não vejo que vai acabar o mundo. Ahn, O Remo amanhã, já resumindo aqui, normalmente eu digo aqui o palpite individual, eu digo por que pode acontecer, né? E normalmente a gente vem acertando quase todos aqui.
Sempre eu gosto de jogar com porcentagens. Eu acho assim, amanhã o Remo tem 60% para vencer. Hum, 30% o Atlético e 10% o empate. Acho que a probabilidade de ter um empate amanhã ela é muito pouca. Ou, né, muito pouco até contraditório, né, falar essa palavra. Mas a probabilidade disso acontecer é baixa, são 10%. Vejo que o Remo, como vem crescendo na competição e o Atlético já não ganha algumas partidas, e é um dos piores visitantes. E o Remo também não é um muito bom mandante, não, viu? Mas o Remo vem numa crescente. E o Atlético Paranaense fora de casa não é nada de um furacão, né? Está muito longe de ser um furacão. Na Arena, eles jogam muito bem. Não é à toa que eles estão em quinto, mas é pela. Estão em quinto pelo que eles fizeram em casa. Fora de casa, é um time que não consegue atuar bem. Ainda mais com 4 desfalques. E os desfalques tudo sendo, né, aqui na parte defensiva. E o Remo vem crescendo ofensivamente, né? Em conclusão de gols e jogada pelas linhas de fundos, tá? Então, 50, 40, 10. 50 pro Remo, 40, 30. Não, 60 pro Remo, perdão, né? 30 pro Atlético e 10% do empate, tá? 60, 30, 10 é a minha opinião. E se for falar um placar, 2-1 pro Remo. O Remo sempre leva seus gols, tá? 2-1 pro Remo, não acredito em uma goleada, não. Tá? Um jogo difícil, que tem que ser respeitado, é o quinto colocado. Mas se a gente for parar para pensar, do Atlético pro Remo são 7 pontos, né? Do Remo pro primeiro da Sul-Americana são 6 pontos. Então a tabela está muito enrolada, justamente porque muitos clubes estão crescendo, um deles é o Remo, e outros estão, né, se mantendo numa linha e outros decaindo. Diria que o Atlético está na linha de se manter ali para baixo, decaindo na competição. Lógico, depois da parada da Copa do Mundo pode melhorar, né? E Deus o livre guarde, amanhã, lógico, o Remo também pode vacilar, mas eu não acredito, tá? Acredito que com o torcedor no estádio, a vontade dos jogadores que tem sido demonstrada, a questão tática do Remo, que tá achando uma forma de jogar, o Léo Condé tá achando essa forma de jogar, o Remo ganha a partida e é, para mim, o favorito da partida. Inclusive, fico até preocupado com isso, tá? Até mais do que o jogo, essa zica reversa. O pessoal do Sul e Sudeste tá dando o Remo como favoritaço. Na Globo, lá de 9 pessoas que votaram, 6 deram vitória pro Remo, 2 pro empate e 1 para trás Paranense. Normalmente eles erram tudo. Espero que amanhã eles acertem, né, tudo. Pelo menos 6 lá que votaram no Remo acertem. O pessoal da ESPN tá dando o Remo como favorito também, né? Então, espero que não seja uma zica reversa. Uma outra situação, galera, é sobre Flamengo e Palmeiras quererem paralisar o Campeonato Brasileiro, né? Sempre os dois querendo ter vantagem em cima de alguma coisa, né? O Flamengo postou uma nota nas suas redes sociais dizendo que iria paralisar a competição. CBF rebate nota oficial do Flamengo. Confira, né? É um choro, né? Sempre tem um choro. Em relação à nota publicada do Flamengo na data de hoje, em que o clube questiona a manutenção da data dos jogos da 18ª rodada, né? Eles queriam paralisar os jogos de semana que vem, os bonitões, né, da Globo. A Confederação Brasileira de Futebol vem esclarecer o que se segue. A data de liberação obrigatória dos atletas para a Copa do Mundo 2026 foi definida pela FIFA, a entidade maior do futebol mundial, ainda em maio de 2025, e essa informação foi reiterada em diferentes documentos e comunicações oficiais. Ponto 2. O calendário do futebol brasileiro de 2026 foi apresentado, debatido e aprovado por todos os clubes de Série A, de forma unânime, em dezembro de 2025. Ou seja, sempre tem aquela reunião antes de começar o campeonato, né, com um representante dos clubes para saber se está como um acordo, né, até porque os clubes são os participantes e são os grandes protagonistas, né? E aí os clubes, através de seus representantes, alguns clubes vão presidente, outros vice, alguns diretores. E aí o Flamengo e o Palmeiras acabaram concordando, que são os dois times que mais estão chorando, principalmente o Flamengo, né? E ano passado foi forma unânime, né, em dezembro, que seria normal, e as datas, incluindo a 18ª, bem como o período da paralisação da Copa, foram amplamente discutidas no Conselho Técnico da competição, com participação de todos os clubes. A CBF não impõe calendário aos clubes, ela implementa aquele que é construído e validado em conjunto com as agremiações. Ou seja, em dezembro,
o Flamengo e o Varmeiras, né? O Varmengo e o Varmeiras concordaram. E agora é choro, né? É muito fácil fazer campeonato assim. É melhor Flamengo e Palmeiras fazer o campeonato só para eles. Pronto. Para ver quem é campeão e vice. O terceiro aí, né? Caso da KCBF publicou. Em nenhum desses momentos o Flamengo sugeriu adiamento ou alteração da 18ª rodada. Isso só veio ocorrer após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Olha só o que a CBF falou. É até milagre, né? CBF bater de frente com o Flamengo assim. Que bom. Da Copa do Brasil, quando o clube passou a sugerir a remarcação do jogo Flamengo-Curitiba para uma data reservada, à Copa do Brasil no segundo semestre. Tal pedido foi rejeitado, pois atenderia apenas aos interesses de um clube atingido pelas convocações do próprio Flamengo. Olha, bem legal, né? Essa nota da própria CBF, não baixando as calças e não recuando para o Flamengo, coisa que já aconteceu muitas vezes, né? Já aconteceu muitas vezes. E agora o choro tá aí, né? Tá se degladiando com o Palmeiras para quem vai ser campeão, para quem não vai. E me parece que só tem os dois clubes, principalmente o Flamengo, né? Dentro da Série A. Como eu falei ainda há pouco, pega o Flamengo e Palmeiras, faz uma série só pros dois. Faz 38 jogos entre os dois lá, para ver quem é o campeão e o vice. Quem tiver mais ponta é campeão, quem tiver menos é o vice. Pronto. E os outros clubes que faz parte da primeira divisão não valem nada? E aí eu falo pelo Remo. É dizer que teria que paralisar o campeonato semana que vem, por causa que alguns jogadores deles foram convocados para a Copa do Mundo. E os outros clubes? Planejamento, ingressos vendidos para sócios, etc, etc, teria que paralisar por causa dos dois bonitões da Globo. Né? Na Europa não acontece isso, né? Mas aqui no Brasil, os peitões aí, os arrogantes, queriam paralisar. Ainda bem que a CBF, né, não entrou na corda e prejudicou os outros 18 clubes. Né? A gente, o Flamengo e o Palmeiras são os que mais estão chorando, principalmente aí o Flamengo, tá bom? No nosso vídeo de hoje, a gente tenta voltar com outro aí mais tarde, né? Bora ver se aumenta o número de torcedores no estádio. Para mim tá baixo, tá? Eu acho que não tem desculpas. Não vejo uma desculpa plausível aqui nesse momento. Dá para colocar mais gente no estádio. Fenômeno. Bora comprar ingresso. Acho que a procura tá muito, muito baixa ainda. Ah, até o 22 mil é muito. Mas não é. Para Chapecoense, Botafogo, Mirassol, né? É recorde de público. Para torcida do Remo é pouco, tá? O Remo praticamente escalado com Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba e Mike. O Zé Welles, né? Patrick Picanha e Vitor Bueno lá na frente, Pikachu, Aleph Manga e já não tem muito segredo. No outro vídeo eu vou trazer aqui os relacionados do Remo e como eu espero que esse jogo possa se desenrolar, já que eu dei 60% pro Remo, 30% pro Atlético e 10% pro empate. Valeu, galera, a gente volta mais tarde. Um abraço, beijo no coração de todos. Fui.